Oiê, bora chorar pro fim de semana? Eu sou o Vini, eu sou designer e tarólogo e eu trabalho combinando esses dois lugares para trazer até você mais clareza e direcionamento na hora de tomar a decisão. Como bom libriano que eu sou, eu sei muito bem como que é ficar ali mirabolando milhões de opções para a gente tomar uma decisão e não conseguir sair do lugar muitas vezes, né? Para isso, eu utilizo o tarô, que é essa ferramenta super incrível que ajuda a gente a ter muito mais assertividade e clareza na hora que a gente vai tomar uma decisão. Se você já está por aqui toda sexta-feira comigo, então muito obrigado, é um prazer ter você por aqui. Não esquece de dar like nesse vídeo e de recomendar ele para pessoas que também possam gostar desse conteúdo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, é sinal que o canal está crescendo, quanto mais gente chega, é muito mais legal. Toda sexta-feira eu estou por aqui trazendo uma amostrinha de como é utilizar o tarô como essa ferramenta incrível de direcionamento. Se você nunca teve a possibilidade de usar o tarô na sua vida, chegou o seu dia. Tudo que precisa, na verdade, é a sua intenção. Do meu lado, existe uma real intenção de levar até você um direcionamento e do seu lado precisa ter essa real intenção de receber essa informação. Então o que eu sugiro? Vá para um lugar calmo, se possível bota um fone de ouvido. A ideia do tarô é que a gente se conecte com o nosso interior, né? E para isso é importante que a gente se desconecte de tudo que está rolando à nossa volta. Então foca só nesse vídeo, mentaliza uma mensagem que você quer receber nesse fim de semana, um direcionamento que vai te esclarecer alguma dúvida desse fim de semana e bora para tirar a gente de casa. Se você escolheu a primeira tiragem esse fim de semana, então a gente tem como carta luz desse fim de semana o 10 de Pentáculos e como carta sombra desse fim de semana o Enforcado. O que isso quer dizer, né? O 10 de Pentáculos é uma carta muito boa e ela fala muito sobre a gente conseguir atingir o máximo daquilo que a gente vinha procurando por muito tempo. O máximo da estabilidade, a plenitude financeira, coisas nesse sentido. O 10 ele é o último número, né, dentro dos naipes do tarô, do ponto de vista de numerologia, e ele representa uma transição. Ele representa quando você aprendeu dentro daquela etapa o que você precisava aprender e agora você precisa começar a se preparar para cortar as amarras dessa segurança e caminhar para um outro lugar, caminhar para um próximo desafio. Então, apesar do 10 ele representar essa energia de que está tudo muito bem, está tudo muito lindo, ele também representa que para você continuar nesse lugar, você precisa se limitar em certo ponto, tá? E você só consegue sair dessa limitação a partir do momento que você rompe as barreiras e você se dispõe a lutar por novas coisas ou avançar em caminhos que você ainda desconhece. E o que acontece? Quando a gente olha aqui, a gente tem a carta do Enforcado. E o Enforcado ele vem sugerir como energia sombra desse fim de semana que talvez essa energia ela já comece a se mostrar, já tenha vindo se mostrando há um tempo e pode ser que ela perdure aí por pelo menos um mês, quem sabe, falando muito de que talvez você esteja num processo de estagnação. Talvez você esteja num processo onde você está muito seguro, onde tudo que você concluiu e tudo que você conquistou veio de muito esforço, mas que ao mesmo tempo você sente que você não quer abrir mão para você poder ir para um novo lugar. E esse movimento ele é necessário, tá? Então o Enforcado aqui, ele começa a trazer a necessidade de você começar a olhar para tudo que você conquistou, para tudo que você tem, para tudo isso que te traz essa estabilidade e segurança e começar a entender quais são as coisas disso que você pode desapegar. Quais são as coisas disso que às vezes a sociedade botou em você, quais são as coisas disso que às vezes você trouxe e que na verdade não são suas, né? São artifícios que você usa para não ser verdadeiramente você. Então é importante que nessa jornada, né, de autodescoberta, que é o que o tarô sempre traz, a gente comece também a fazer esse exercício de desapegar de algumas coisas. E esse é o movimento que se faz necessário, tá? Então pode ser que você esteja com um pouco de dificuldade de fazer isso, mas a carta do Enforcado começa a mostrar que isso é necessário. E o que acontece se você não fizer esse movimento? As coisas começam a estagnar.
tá? Então é importante também você começar a fazer esse exercício, de começar a entender dentro de tudo isso que foi conquistado, o que é aquilo que realmente é essencial para você, o que é aquilo que realmente é o core, né? Então, igual como a gente tem nessa representação aqui desse baralho que eu tenho, do Prisma Visions, a gente vê que essa pessoa que ela tá, né, nesse mar de piranhas e que conforme ela começa a ficar de certa forma presa e não conseguindo se mover, ela pode olhar para cima. Então aqui a gente tem, né, a coisa das águas na cabeça e a gente vê que o corpo começa a ficar transparente. Então ela percebe que o corpo ele é quase como se fosse um adereço, que o que de fato importava ali era só os ossos. E é um pouco esse exercício que precisa começar a ser feito, tá? Não é para você chutar o balde e ignorar tudo que você conquistou até agora, mas é entender, frente a uma nova perspectiva, qual é o ponto de tudo isso que você tem que você quer investir? Esse que é o questionamento, sabe? Então, assim, você já sabe que você não vai conseguir levar tudo que você tem com você para sempre. Então é importante começar a entender, beleza, fiz todo esse esforço e cheguei até aqui. Agora, de tudo isso que eu tenho, o que é aquilo que eu escolho continuar? O que é aquilo que eu não abro mão? Que eu vou focar para eu desenvolver e desenvolver cada vez mais? É esse o questionamento do enforcado. Então, essa perguntinha ela vai começar a rondar a sua cabeça, vai ficar esse fim de semana, eu diria que ainda vai ficar o mês inteiro, mas é para você começar a fazer esse exercício antes que o universo comece a fazer esse exercício por você. Se você escolher a segunda tiragem esse fim de semana, então a gente tem como carta luz desse fim de semana a estrela e como carta sombra desse fim de semana o mundo. A gente tem uma tiragem com 2 arcanos maiores, então a gente está falando sobre coisas mais profundas que tendem a ficar à tona nesse fim de semana, mas que vão ressoar aí por algumas semanas a mais. Vamos botar esse período de um mês, pelo menos, para você conseguir sentir essas energias com bastante força na sua vida, tá? Quando a gente fala sobre a energia luz do fim de semana, que é a carta da estrela, a gente está falando sobre brilho, né? Então a gente está falando sobre passar por algum tipo de provação, que você, né, já passou por algum tipo de provação, porque essa carta ela vem depois da torre, então já rolou um momento torre na sua vida, já rolou um momento de cortar da sua vida aquilo que você às vezes vinha se enganando de que fazia sentido, e agora você já está num caminho onde você pode chegar no mundo a sua melhor versão. A estrela é muito quando a gente descobre aquilo que a gente realmente quer fazer, aquilo que a gente realmente precisa ter como nosso caminho de direção, e a gente vai com toda a força, a gente joga o nosso melhor no mundo, né? A estrela, ela traz pra gente esse lugar de esperança, traz esse lugar de brilho. E aqui, quando ela aparece com o mundo como uma carta que está com a sua energia sombra ativa, ela vem falar muito sobre por que você está se segurando, né? O mundo, mesmo quando ele sai negativo, ele nem é tão negativo assim, porque o mundo é a última carta dentro dos arcanos maiores do tarô. Então ele vem falar sobre completude, sobre a gente achar aquele lugar que faz mais sentido pra gente, a gente chegar no fim do caminho, né, daquilo que tudo que a gente tinha que aprender e a gente começar a embarcar numa nova jornada. Então, quando ele aparece aqui bloqueado, junto com a estrela, ele vem falando que existe uma restrição que está acontecendo aí, e em algum momento aí você precisa entender o porquê de você estar com medo dessa expansão. Por que você está com medo de mostrar a sua melhor versão? Por que você está com medo de dar ao mundo a sua melhor versão? Não precisa ter medo disso, né? Você veio para cá por um propósito, e esse propósito é liberar o mundo a sua melhor versão, trazer o seu maior potencial. Então, não escuta pessoas que estão dizendo para você que você não deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo, que você não deve ir ali, que você não deve ir lá, porque isso é sobre você. É você que tem as rédeas da sua vida, é você que tem a capacidade de definir, de decidir o que é melhor para você, né? Então, assim, a ideia aqui é você escutar essa mensagem muito como uma afirmação de que o seu propósito aqui é dar o seu melhor. Esse é o seu propósito. Se você já sabe naquilo que você quer dar o seu melhor, vai dar o seu melhor. E se para isso você precisar expandir o seu mundo, faça. Se você precisar viajar, se precisar sair de casa, o que você precisar fazer para trazer à tona aquilo que mais faz sentido para você, faça. É esse o lugar, né? De você não ter medo de se expor, não ter medo de fato, liberar ao mundo todo o seu potencial. É para isso que você está aqui. Então, se você estava precisando de uma mensagem do universo, dizendo para você seguir o caminho que você quer seguir, essa é essa mensagem do universo.
siga o caminho que você quer seguir. Se você escolher a terceira tiragem esse fim de semana, a gente tem como carta luz a carta do 6 de espadas e como carta sombra a carta da Rainha de Pentáculos. O que isso quer dizer, né? O 6 de espadas é uma carta que ele fala muito sobre transformação, né? Sobre a gente lutar e sobre a gente precisar de fato fazer algum tipo de migração, a gente se mover de um lugar para o outro. O naipe de espadas, de uma forma geral, ele sempre vem falar sobre o processo da gente quebrar as nossas amarras, né? Sobre, às vezes, a gente entrar num processo de autoconhecimento onde a gente precisa chegar em lugares e a gente ter clareza de quem a gente é, para onde a gente quer ir. E, nesse sentido, a gente ganha essa arma que é a espada para a gente poder cortar, para a gente poder atacar quando precisar e para a gente botar limite quando for necessário. Nesse momento, aqui a carta sugere que você vai usar essas espadas exatamente para fazer uma ponte. Igual a gente tem aqui nessa representação. Então é para sair de um lugar para o outro. Então a gente pode estar falando aqui que podem haver mudanças físicas dentro da sua dinâmica de vida, tá? De mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de emprego. Alguma coisa vai mudar, tá? E essa energia ela está muito presente. E é necessário que essa coisa aconteça, porque é um processo. Né? Então, a ideia é que você de fato faça essa transição, você de fato migre para um lugar que, apesar de o processo ser dolorido, vai ser uma coisa muito melhor para você fazer essa transição, migrar para esse novo lugar. Quando a gente olha como carta sombra desse fim de semana, a gente tem um pouco desse apego do medo de querer mudar, né? Então a gente tem aqui a representação da Rainha de Pentáculos. E a gente vê essa moça que ela tá agarradinha nessa moeda, nesse jardim super florido. Então ela mostra muito esse lugar de você tem todo um reino encantado com você, né? E às vezes tá nesse reino é bom e às vezes estar nesse reino é difícil, porque você muitas vezes precisa se encaixar em caixinhas para poder estar dentro desse reino, né? Para você poder ocupar o lugar dentro desse reino e estar aqui sentada nesse jardim, muitas vezes você precisa não ser você. E esse é o grande ponto, é você começar a ser você, né? Então, é importante que você não tenha medo de desapegar dessa moeda, você não tenha medo de desapegar de algumas das coisas que foram conquistadas, para que você de fato possa fazer essa transição. O naipe de espadas, ele sempre vai desafiar a gente a ser a nossa melhor versão. O tarô, de uma forma geral, sempre vai desafiar a gente a ser a nossa melhor versão. E o naipe de espadas vai fazer isso através dos desafios. Então hoje você está recebendo um desafio na sua vida, e esse desafio tende a se manifestar nessa energia do fim de semana, muito para te mostrar que é necessário fazer essa mudança, é necessário fazer essa transição. E que com isso você vai ter que desapegar de algumas coisas. E é importante que você não tenha esse apego tão material, tão materno talvez, às coisas, tá? Porque a gente está falando aqui sobre uma rainha que ela é extremamente maternal, é extremamente física, né? Então a gente pode estar falando às vezes de um apego a um lugar ou um apego a pessoas em específico, e é preciso entender que as coisas mudam, e não é porque as coisas mudam que elas precisam necessariamente acabar. Eu não sei como que isso cai aí para você, né? Porque como a gente está fazendo uma tiragem mais aberta, tem várias situações dentro desse lugar, mas a ideia é que de fato haja essa transição, de que você tire o melhor possível dessa transição, sabendo que em algum momento você vai ter que abrir mão de algumas coisas para que coisas novas possam entrar na sua vida. É isso. Esse foi o tarô pro fim de semana, espero que tenha feito muito sentido por aí, que tenha ajudado a dar uma clareada nas ideias. Não deixe de escrever aqui embaixo qual tiragem que você escolheu, eu sempre gosto de saber o que vocês estão tirando, sou super curioso. Normalmente eu também vou lá pro Instagram e comento qual carta dessa seleção aqui que vai valer pro meu fim de semana, e a gente pode ficar trocando figurinha por lá, ou trocando figurinha por aqui também. É muito bom sempre ter essa comunidade expandida em várias redes, né? E se você tiver a fim de fazer uma tiragem de tarô particular comigo, é muito simples, basta você ir lá no link da minha bio, você vai para minha lojinha virtual e através de lá você pode selecionar qualquer um dos jogos disponíveis. Os meus atendimentos, eles são todos online, a gente faz um call de 90 minutos e nesse call a gente vai explorar a questão que você vai trazer. O grande ponto de ser um call é que a gente não se limita do ponto de vista geográfico, e também a gente pode gravar o call para você assistir quantas vezes você quiser depois. É isso. A gente vai se vendo por aqui. Até o próximo fim de semana. Até mais.